universo real da escola brasileira, os leitores são uma matéria rara, cara, difícil, né? Então essa ideia do neoleitor é um conceito que é relativamente recente e ela é um conceito que abrange a figura do adulto recém-alfabetizado ou então um adulto alfabetizado há muito tempo sem prática regular de leitura, né? Bom, eu ingressei no projeto de textos adaptados para neoleitores da editora LPM por convite do Luiz Augusto Fischer, que teve uma influência direta na minha transformação em adaptador de obras literárias. Porque antes mesmo de eu começar a fazer o meu mestrado, em 92, 94, lá quando eu comecei, ele tinha me sugerido que adaptasse o Uruguai, do Basílio da Gama, para leitores comuns, que era uma necessidade que ele sentia como professor, que o poema fosse lido, e ele não podia mais ser lido, porque é um poema de 1769, e aí com 200 anos de defasagem na língua ficou difícil, né? E é um sujeito que é alcançado por programas de alfabetização de adultos ou então por esses programas como o EJA, que se chama hoje em dia, né, Educação de Jovens e Adultos. E é isso, então, é um sujeito que do ponto de vista da sua vida pessoal, é um cara maduro, mas não é um leitor maduro. Então aí a gente tem um paradoxo que é o de lidar com um sujeito que, digamos, tecnicamente não tem muita capacidade de leitura continuada, não é isso? Mas ao mesmo tempo é um cara que tem muita vida, né? Então não dá para oferecer o patinho feio para ele, esse é o ponto. Para esse sujeito é preciso pensar uma nova estratégia, é um novo livro, né? Uma nova edição de livros. E foi por aí que começou, então. O processo funciona da seguinte maneira, ele tem várias etapas. Na primeira etapa, a gente solicita a um sujeito com boa formação literária, em geral um escritor também, militante, que faça uma redução do texto. Essa redução significa isso mesmo, uma redução, quer dizer, uma história que é contada em 100 páginas, a gente pede, digamos, que ele conte em 50, né? Não é qualquer história, é a história de um clássico, é um clássico, né, que vai ser adaptado. A gente pega um texto base, trabalha com ele, né? Eu costumo trabalhar ou substituindo direto no texto, ou faço duas colunas, né? Uma tabela com duas colunas, uma com o texto original, e no lado eu vou fazer. No Hamlet eu estou trabalhando com duas colunas, como eu trabalhei com o Uruguai, né? Quando eu trabalhei com romance, eu trabalhei substituindo direto no texto. Então tinha um texto base, ia pegando as frases e ia mudando. E como é que eu vou mudando? Primeiro eu faço um levantamento dos obstáculos culturais, digamos. Então as coisas que vão ter que ser mais explicadas, né? Vejo e na hora de ir refazendo as frases, né, eu vou levando em conta, além dessa defasagem cultural, a questão do vocabulário e da sintaxe. Então procuro uma forma sintática mais possível próxima da ordem direta e procurar um equivalente de vocabulário que seja aceitável. Tem um segundo momento em que essa redução ela é submetida a uma revisão técnica do ponto de vista linguístico, eu poderia dizer do ponto de vista sociolinguístico. Isto é um professor, um colega, né, o Pedro Garcês, que tem pesquisa nessa área e que vai atrás das estruturas sintáticas, especialmente das estruturas sintáticas, quer dizer, da ordem da frase, né? Daquelas que são mais complicadas. Para dar um exemplo óbvio, é assim, tem um pronome, um nexo que se usa em linguagem culta, que é o cujo, não é isso? Esse cujo é uma figura, enfim, importante, sofisticada, muito útil para o pensamento complexo, né? Mas que para o leitor iniciante, para o neoleitor, simplesmente um ponto de interrogação intransponível, né? Ninguém ultrapassa um cujo, o cujo é um obstáculo. Então é isso, a frase que tiver um cujo, para dar um exemplo concreto, ela vai ser desmanchada de maneira a fazer desaparecer o cujo. Mantemos a informação e esse cujo desaparece. Então eu vou tentar usar uma outra forma, uma outra ordem na frase, que use talvez o pronome que, mas não o cujo, né? Então tem que reorganizar as informações da frase para caber ali dentro. Terminado o texto, eu faço uma relida para ver o que eu ainda posso facilitar, né, de leitura. E depois isso vai para outra etapa, ela vai para uma etapa que é a etapa do professor Fischer, que é fazer uma leitura crítica e apontar algumas coisas que eu possa ter ainda deixado complexas, né, e depois isso vai para o linguista, que vai fazer aplicar modelos matemáticos ali e fazer a última limpeza de texto. Depois disso, a gente tem, em paralelo a isso, aliás, tem um processo que é o de buscar
localizar esse vocabulário que precisa permanecer e que é desconhecido, virtualmente desconhecido para o leitor. Esse vocabulário são algumas palavras, enfim, algumas dezenas de palavras em cada um dos livros, vão receber então uma nota explicativa, vai dizer tal coisa, esse era um antigo instrumento que se usava para não sei o quê, né? E assim também referências geográficas, de repente o cara diz que isso é na ilha não sei o que da Indonésia, então a gente vai abrir um mapinha e mostrar para ele onde fica essa ilha na Indonésia. E finalmente, depois de tudo isso, há duas revisões pelo menos, né? Uma revisão feita, digamos, do ponto de vista, enfim, formal, né? Para saber se as concordâncias estão no lugar e tal, e uma revisão, por assim dizer, literária, né? Que é um último controle de qualidade que coteja esse resultado, depois da primeira adaptação e dessa adaptação da linguagem, coteja esse resultado com o original, não é? Fazendo então uma espécie de controle de qualidade, como eu disse. Se trata da obra adaptada para um público leitor específico. Né? Adaptada em que sentido? A gente desincha o enredo, por assim dizer, a gente fica com os movimentos essenciais do enredo daquele livro, sem perder nenhum dos movimentos importantes desse enredo. E a gente também diminui a sofisticação sintática e vocabular que o original tem, né? Essa coleção, por necessidades editoriais circunstanciais, né, ela, além de adaptar, resume. Mas não necessariamente uma adaptação é um resumo, né? Só que, em alguns casos, se faz um resumo também. É uma questão do que nós estamos querendo com aquela adaptação. Então, não é, a diferença que tem no caso da nossa adaptação para um resumo, né, é o tratamento linguístico e artístico que nós fazemos. Né? Nós temos muito mercado para bastante resumo, por exemplo, no vestibular, né, e muita gente acha que faz adaptação quando faz resumo. Também temos bastante material desse aí no mercado editorial. Mas o resumo, na maior parte das vezes, ele deixa de lado o efeito estético da obra. Então, se eu faço só resumo, eu tenho uma versão mais curta da trama do livro. Tá? Agora, eu posso fazer também uma adaptação resumida. E aí, então, além de encurtar a trama, deixar só os momentos mais decisivos, diminuir descrições, etc., eu vou ter que procurar que o efeito do texto seja o mais próximo do efeito estético do texto original. Então, os grandes clássicos escreveram grandes histórias que flagram momentos importantes da experiência humana, e escreveram na linguagem do seu tempo, na língua que era a sua língua de trabalho, né? E esse trabalho que foi escrito, ele foi passando para outras circunstâncias, mudando de língua, mudando de época. Há uma reforma ortográfica que precisa adaptar. Então, no fundo, o nosso trabalho de adaptação para neoleitores participa dessa longa tradição de adaptações, traduções, revisões e adaptações. Então, a gente mantém o enredo, a gente mantém os personagens, a gente mantém toda, enfim, a localização de tempo e espaço, ou seja, a gente oferece para o leitor a experiência de verdade da leitura daquele texto. Mas a gente realmente simplifica, diminui, tira todas as gorduras possíveis, né, do texto, e do ponto de vista, digamos, mais técnico, a gente faz uma revisão que tira todas as, por assim dizer, complicações que a organização da frase pode trazer, né? Enfim, como eu dizia antes, a gente pode ter uma história contada de maneira direta ou indireta, né? De maneira mais direta, com pouco vocabulário ou com muito vocabulário. Todas as opções que a gente vai fazer na adaptação vão na direção de simplificar a sintaxe, de diminuir a variedade do vocabulário, mantendo sempre o enredo, mantendo os personagens, né? Isso não significa que não haja vocabulário desconhecido para os neoleitores. Né? A gente sabe que há, porque toda a história, se ela for apenas aquilo que o cara já conhece, enfim, é uma leitura inútil, né? E nada atraente. Quer dizer, preciso acrescentar sempre alguma novidade, acrescentar algum desafio para o leitor, seja ele o neoleitor ou o leitor experimentado. Nesse caso, quando a gente depara com alguma cena, alguma circunstância, um objeto, enfim, um termo, que visivelmente é desconhecido, ou a gente presume que seja desconhecido desse leitor novo, a gente oferece para ele uma nota de vocabulário, a gente oferece uma ilustração, de maneira a, enfim, facilitar a vida dele, né? Quer dizer, a gente não esquece da condição real desse leitor e não abre mão da condição excelente do livro que nós estamos adaptando. A mediação é essa.
a série É Só o Começo da LPM, é um conjunto de textos legíveis para adultos recém-alfabetizados. Pode parecer estranho isso, né? Textos legíveis para adultos recém-alfabetizados, né? A expressão, mas ela é uma expressão que para mim é muito exata. Eu sempre fui a favor de adaptações de livros. Eu digo isso porque eu sou um leitor, realmente um leitor ávido, e comecei a ler lendo O Tesouro da Juventude, onde havia muitas adaptações de obras clássicas que, com prazer, eu fui mais tarde lê-las na íntegra. Há certos livros, e aqui eu estou vendo Dom Quixote, O Alienista, Romeu e Julieta, nessa coleção, que um leitor que não seja especializado, um leitor que não tenha muita informação, que seja talvez formado em letras ou enfim, mas que tenha uma cultura bastante apreciável, tem dificuldades em entender. Porque os livros, eles trazem referências históricas, eles trazem referências culturais, eles trazem referências a mundos que de alguma forma já desapareceram. E se você não tem ali alguma orientação, se você é um leitor jovem, se você é um leitor que não está tão acostumado a ler diariamente, por exemplo, você enfrenta, muitas vezes você desiste dos livros. Essas adaptações, e essa aqui especialmente é uma adaptação muito criteriosa, muito bem feita, eu participei até de alguns desses livros. Essas adaptações, elas mantêm o essencial da narrativa, mantêm a história e de alguma forma mantêm o espírito geral da obra, apenas que simplificada na linguagem e com essas observações que são sempre muito, muito, muito úteis. O leitor jovem, assim como o leitor adulto, na vida real brasileira, é um sujeito que tem pouca leitura, tem pouca bagagem de leitura, tem pouca intimidade com a leitura. Então, o projeto da coleção É Só o Começo é um projeto que busca exatamente essa figura, oferecendo para ele um livro que é um clássico provado, ou seja, um livro que já passou pelo teste do tempo, né, que permanece comunicando coisas interessantes para várias gerações, mas numa versão nova. Quer dizer, então a coleção faz essa mediação entre o grande patrimônio que já existe, né, da literatura mundial e esse sujeito que está chegando ao universo da leitura. É uma forma de simplificação? Sim, é uma forma de simplificação, ou seja, conscientemente a gente está fazendo um gesto de certa forma dá para dizer assim, de descer do pedestal a literatura, para ela chegar, estender a mão para esse jovem leitor. Seja ele o menino iniciante, seja ele o adulto com pouca intimidade com a leitura. Esses dias eu peguei umas edições didáticas iguais a essas, publicadas na Espanha, sobre a literatura barroca do século XVII. Góngora, Quevedo, Lope de Vega. São poetas, são escritores que a gente não consegue entender sem um auxílio didático, sem um reforço, sem um bom dicionário de épocas, referências à época. Eu acho isso aqui formidável. Eu acho uma coleção como essa, ela é uma coleção para criar leitores. É natural que o leitor que se crie, que o leitor que se forme, passado esse período, seja ele um jovem, e não precisa ser um jovem, essa coleção até visava também leitores iniciantes que tivessem feito educação adulta, tivessem feito EJA, mas enfim, todo esse tipo de livro, que claro que naturalmente que a síntese tenha sido efetivada com clareza, com objetividade, com elegância, todo esse tipo de livro é na verdade um salto, é um degrau, é um trampolim. Eu acho que nenhum professor pode criticar a leitura e ainda mais obras desse teor, porque elas representam um degrau. É certo que muitos dos leitores que aqui lerem essas obras, que elas não são exatamente resumidas, elas são simplificadas na sua linguagem, né? Simplificadas um pouquinho na sua estrutura. Muitos aqui se tornarão leitores e quem sabe pegarão um dia o Dom Quixote, aquela edição grande, enorme da Real Academia Espanhola, ou pegarão Romeu e Julieta na íntegra, que a própria LPM e outras editoras possuem, e lerão. E se não lerem exatamente esses livros, vão ler outros livros. A conquista da leitura é uma conquista árdua, é uma conquista difícil no mundo onde não há um favorecimento para a leitura. Portanto, essa coleção
que se chama É Só o Começo. Eu acho que o título é muito feliz, É Só o Começo. Depois virão outros livros, outras obras, outras leituras e outras experiências fundamentais de vida, que é aquilo que a literatura, enfim, nos proporciona.